Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chamado Silencioso. Todos já devem ter ouvido falar da lenda da Lagoa dos Barros, a noiva, a famosa noiva. Mas isso seria uma lenda ou um fato? Na verdade, esse episódio aconteceu em 1940. Hans Werner, de 19 anos, e Maria Luísa, de 16 anos, eram namorados. Ela estava descontente com o modo agressivo dele e foi para um baile de formatura aqui num clube em Porto Alegre, bem famoso, a Sociedade Germânia. Ambos tinham descendência alemã e ambos eram ricos, famílias de posses. E naquela noite ela foi convidada para ir para um baile de formatura, foi sozinha e lá foram eleger a mais bela e o mais belo do baile. E ela foi eleita a mais bela e um outro rapaz o mais belo. E aí eles dançaram e ela confessou que para esse rapaz e para outras amigas dela que ela estava descontente com o modo agressivo do Werner. Ele pertencia a um clube de motociclismo e não tinha um temperamento muito agradável. E isso estava descontentando a moça. E o que ela fez? Ela falou para as pessoas, só que no meio da festa ele apareceu. Isso era uma noite de 16 de agosto para 17 de agosto de 1940. Aí ele convidou para ela sair dali, para eles conversarem, terem uma conversa. E aí eles foram para o morro Monte Serra, que hoje é um bairro aqui em Porto Alegre, e dali partiram de carro para um morro da Borússia, que fica entre Osório e Santo Antônio da Patrulha, onde fica a Lagoa dos Barros. Depois daquela noite, a moça não foi mais vista. Alguns dias depois encontraram apenas o corpo dela aonde? Na Lagoa dos Barros. E aí se formou a lenda, porque não existia ainda a BR-290, porque ela só veio a ser construída a partir de agosto de 1970, a nossa famosa Freeway. E lá tinha uma estrada que ligava Osório a Santo Antônio da Patrulha, que era uma estrada existe até hoje, só que não tem mais acesso. A estrada bem ruim. Então os caminhoneiros que vinham da BR-101 com direção a Porto Alegre pegavam aquela estrada. E ali já cansados, com sono, ali é uma região de muito vento, tanto que o Parque dos Cataventos lá foram feitos lá para aproveitar esses ventos. E também uma região de muita neblina, muita neblina. E a gente sabe que eu acho que é pareidolia, acho que é esse o termo, que é aquilo que a gente às vezes olha para fumaças, para as nuvens e começa a ver reflexos, imagens. Vocês nunca olharam para uma nuvem e veem um rosto de alguém e se atribui isso aos caminhoneiros, porque eles já vinham da BR-101 cansados, com sono, exausto para chegar em Porto Alegre, e aquela região de muita neblina ajudava a esse tipo de ilusão de ótica. Aí se criou a lenda. Tem também uma lenda que os barcos afundam lá. Realmente, no meio da lagoa, a lagoa não é uma lagoa agradável, é uma lagoa com água turva, ela tem ondas, ela tem correnteza, ela tem um redemoinho dentro dela, no meio dela. Por isso que muitos barcos afundam lá. E a neblina, uma neblina forte. Então, portanto, eu afirmo para vocês, a lenda da lagoa, que dizem que tem uma noiva que aparece em noites de lua cheia, não passa de uma lenda.
O que aconteceu ali foi que um casal, um rapaz de 19 anos, Hans Werner, tirou a vida da namorada de 16 anos. E aí o restante são tudo interpretações de pessoas. O que realmente existe é que lá a lagoa ela sofre a influência de vários ventos. Tem o vento nordeste, que chamam de nordestão, então ele empurra a água. Então, para navegação, para pequenas embarcações, ela é bem complicada mesmo. Outros boatos que surgem é que tem uma cidade subterrânea abaixo das águas. Tudo lenda. A grande verdade foi isso. Um casal de namorados, ele tirou a vida dela, ela foi encontrada lá. Mas o restante é lenda. Ele depois, em 1942, 2 anos depois, ele foi a julgamento e foi condenado pelo assassinato dela. Depois não se sabe quanto tempo ele ficou preso, não se sabe nada. O que se sabe é que, como ele era de família de Poços, no exato momento que ele saiu da prisão, mandaram ele, a família dele mandou ele para São Paulo. E ele veio a falecer em 1971. Então, quer dizer, a dúvida que tinha sobre a noiva da Lagoa dos Barros não passa de uma lenda. Houve um fato, mas além disso é lenda, certo? Eu estou respondendo para um amigo que escreveu aqui no Instagram e aí fica a minha resposta, tá? Esse era o recadinho de hoje. Fiquem todos bem, um grande e forte abraço, tá, pessoal?